Bom, gente, o objetivo dessa aula é a gente corrigir este exercício, onde ele fala o seguinte, ó. Esboce o gráfico da função f de x igual ao módulo de menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 e indicar as interseções com os eixos x e y, tá? Então, olha só, eu coloquei já aqui do lado, aqui desse lado, eu já coloquei aqui a função, aqui está f, eu vou botar f aqui também. Não, vai sair a outra lá, deixa L mesmo. Tá L, porque eu montei aqui, aí eu acabei colocando, mas não importa a letra, tá? Vocês sabem, aí eu já falei várias vezes que a letra, se for f de x, y, a, b, c, d, qualquer coisa, não importa, tá? Se for a de x, b de x, c de x, não importa. O importante é a função. A letra que você coloca aqui não importa. Então, ó, essa função representa essa que está aqui. Ele pede para você esboçar o gráfico. Bom, se você está lá no seu caderno resolvendo esse exercício, o que você tem que fazer para poder esboçar esse gráfico? É simples. Você tem que fazer o que a gente fez no vídeo anterior. A primeira coisa é você pegar essa função, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1, e estudar o sinal dela. Como que você faz para estudar o sinal de uma função? Né? Você vai pegar sem o módulo, vai pegar só a função menos 2x quadrado mais 3x menos 1. F de x é igual ao que está aqui dentro do módulo, só que esquece o módulo. Você vai estudar o sinal dessa função aí, que é uma função do segundo grau. Né? É uma parábola, uma função do segundo grau. Eu vou até colocar ela aqui, ó. Vou até escrever essa função aqui. Eu vou colocar A mesmo, vai ser, não, ixi, A já tem ali, B já tem, C. Função C de x é igual. Deixa eu abrir aqui, para mim poder colocar por aqui mesmo, ó. Ela é menos 2x elevado ao quadrado, mais 3x menos 1, certo? Ó, é esta função aqui. Vou até trocar a cor dela. Configurações, cor. Eu vou botar roxo. Pronto. Essa função. Essa parábola aqui, ó, que vocês estão vendo em roxo, é a função menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Como que a gente faz para estudar o sinal dessa função? Pega a projeção aqui, ó, da função no eixo x e você olha. Se você usar lá a fórmula de Bhaskara aqui, pegar essa função, igualar a zero, vai dar uma equação do segundo grau, aí você vai achar as raízes. As raízes que você vai descobrir é essas duas aqui, ó. Esse ponto, peraí, deixa eu tirar isso daqui, para ver se aparece. Ai, meu Deus, não vai aparecer o ponto aqui, não? Bom, ele agora está com palhaçada comigo e não quer aparecer o ponto. Mas, se você for uma pessoa observadora, deixa eu botar um ponto aqui, peraí. Que aí vai... Acredito que vai coisar. Ponto C, ponto D. Ó. Esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto aqui é 0,5, né, ó, o parênteses aqui, 0,5 e 0. As coordenadas desse ponto. E desse ponto aqui, as coordenadas dele é 1 e 0. Certo? Deste jeito aqui. Deixa eu tirar aqui o... Esse ponto, 0,5, e esse daqui, 1 e 0. 0,5 e 0 na realidade, né?
Essas daqui são as nossas raízes. Se você pegar lá a função aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1, e achar as raízes, você vai ver que as raízes que você vai encontrar é o 1, né, ó, que é esse ponto aqui, e o meio, que é a mesma coisa que 0,5, que é esse outro ponto aqui, certo? Esses pontos aí são as raízes. O que o nosso exercício quer aqui, ó, o que o nosso exercício quer aqui é a função modular, certo? O que o nosso exercício quer aqui é a função modular. Como que a gente faz para calcular essa função modular? Eu tenho que lembrar da definição de módulo. Você tem que saber, né, que o módulo ele assume valores positivos e o oposto do valor que der no módulo, né? A definição de módulo é x, se o x for maior ou igual a zero, ou seja, você tem lá o módulo de 2. 2 é um número maior ou igual a zero, então o módulo de 2 é 2. E você tem o oposto de x para valores menores do que zero. Então, você tem lá o módulo de menos 2, calcula o oposto de menos 2, que é 2. Então, o módulo de menos 2 é 2. Certo? Aqui é a mesma coisa. Então, você tem que saber que você vai ter que calcular, você vai ter que montar duas tabelas, igual a gente montou lá no vídeo de função modular composta na lousa, né, que a gente montou duas tabelas. Uma tabela para os valores maiores ou iguais a zero, né? Que você descobre isso a partir do estudo do sinal, ó. Os valores onde a função vai ser maior ou igual a zero é aqui na raiz, ó. Entre o meio e o 1, ou entre o 0,5 e o 1, tanto faz. Né? Por quê? Porque aqui, ó, a parábola está acima do eixo x. Então, os valores positivos vão ser nesse intervalo, do 0,5 até 1. E os valores negativos vão estar vão ser maiores ou iguais que 0,5, ó, qualquer valor que você pega aqui vai dar um y negativo, ou maior ou igual a 1. Qualquer valor que você pega aqui, o y vai dar negativo, certo? Aí, depois que você fez isso, você escolhe os pontos, né, aqui que são maiores ou iguais a 1, os pontos que são menores ou iguais a 0,5, né? E outra tabela para os valores onde a função é positiva, que é no intervalo que vai do meio até o 1. Feito isso, você esboça o gráfico, certo? Aí você junta lá os dois, vai ligar os pontos e vai esboçar o gráfico. Se está perdido aqui, vai lá no vídeo de função modular composta, sem ser o que é no GeoGebra, porque tem um vídeo antes desse que é o do GeoGebra também. Vai no da lousa, que aí você vai conseguir entender. Eu desenhei aqui, eu construí já esse gráfico da função modular, ó, que é essa função aqui em verde. Ó, que se você for uma pessoa observadora, você vai ver que acontece aqui aquela coisa que eu falei para vocês. Que olha só, o módulo, ele serve para transformar os valores que estão negativos no oposto deles, que é os valores positivos. Então, o módulo desta função aqui, ó, o módulo desta função, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1, o módulo dela deixa todo o seu contradomínio positivo, né? Ou seja, toda essa parte aqui em roxo que estava abaixo do eixo x, onde os y são negativos, ela ficou acima do eixo x, né? Ó, até coloquei aqui para vocês conseguirem enxergar mais. Não, deixa eu voltar aqui pro 1 mesmo assim. Tá, ó. Tirar aqui, tirar aqui. Vou colocar aqui a função modular. A única parte que tem positiva é aqui no intervalo que vai do 0,5, né, que é o meio, até o 1. Só esse pedacinho, ó, tá na parte positiva. Se você observar, quando eu colocar aqui, ó, a função modular, ele vai continuar, a função modular vai passar por cima dele, porque esses valores já são positivos, ó, tá vendo? A função modular tá passando aqui em cima. E o que que mudou? Toda essa parte aqui, ó, abaixo do eixo X, que teriam os seus Y negativos, foi para cima do eixo X, né? E tem agora os seus Y ali, todos positivos, tá?
Então, ó, se a gente tirar aqui essa função e deixar aí só a função, deixa eu botar aqui bem de perto, para vocês conseguirem ver. Ó, o gráfico ficou assim, ficou desse jeito, né? É um pouquinho diferente da composta, quando a gente compôs, a gente viu que ficava uma reta, né? Ó. Agora, quando você pega uma função do segundo grau e faz só o módulo, ela fica mais ovalzinha, parecendo a parábola, tá? E a única coisa que muda é isso, né? Ela pega todos os valores que seriam negativos e deixa eles positivos, tá? É assim que a gente faz o gráfico de uma função do segundo grau, né, dentro do módulo. Ele tinha aqui a função, ó, ele pega toda essa parte aqui que seria negativa, ó, tá vendo essa parte em roxo aqui? Toda ela seria negativa. E aí ele pega e bota os valores simétricos, ó. Por exemplo, se você observar aqui, ó, aqui mesmo, o 1. Vou pegar aqui até um valor aqui mesmo. O menos 1. Tá vendo, ó? O menos 1 aqui, quem é o oposto de menos 1? O oposto de menos 1 é 1, ó. E olha lá, eles têm a mesma distância, tá vendo, ó? Pegou justamente o oposto. Se você pega um valor aqui, ó, o menos 0,6, ele vai lá, ó, pro 0,6. Tá vendo, ó? E aqui tem a mesma distância. Ou seja, ele pegou todos os valores negativos aqui, né, ó, que está aqui, que seriam os y negativos, e pegou todos os valores opostos dele, que é justamente o que o módulo faz. Então, é por isso que eu falo, para não ficar muito naquela ideia do módulo lá, quando você fala, ah, é menos x, é menos alguma coisa. Eu falo que aquele menos lá que tem na definição do módulo significa oposto. Porque se você fala menos, fica um bagulho estranho, né? Pô, por quê? Que era menos e aí ficou mais? Não, a gente fala oposto. Era o oposto, né? O gráfico subiu aqui para cima aos valores simétricos, porque quando a gente botou dentro do módulo, ele transformou todos esses valores negativos aqui, ó, no oposto deles. Por isso que eles foram ali para cima. E a única parte, ó, a única parte da função em roxo que estava acima do eixo x, que os y são positivos, né? Os y aqui correspondem a valores acima do eixo x, então são valores positivos, ele manteve, ó. Na hora que eu coloco aqui, ele mantém. Tá vendo? Ó, essa aqui é a partezinha da parábola que estava aqui, ok? Por quê? Porque aí já é positivo. E o módulo de, por exemplo, aqui, se pegar um valor que está aqui, sei lá, o 0,01, o módulo de 0,01, vou até aumentar aqui, ó. Eita, diminuir. Vou deixar aqui no 1, porque aí dá para a gente ver, ó. Aqui ele está indo de décimos, né? Ó, ele está indo bem de décimos. Então, pega o 0,1, suponha aqui que o vértice aqui está sendo correspondido aqui no 0,1. O módulo de 0,1 é o próprio 0,1. Só que agora, se você pegar aqui embaixo, ó, o módulo de, por exemplo, menos 0,1 é mais, né, 0,1. O módulo de número negativo é o oposto dele, que é 0,1 positivo, certo? E também não pode confundir oposto com inverso, né? Lembra? O inverso de 2, por exemplo, é 1 sobre 2. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 2, 2. O inverso de menos 2, menos meio, tá? E por aí vai. Inverso sempre bota 1 sobre o número que está lá. Ah, o inverso de 1000, 1 sobre 1000. O inverso de 1 bilhão, 1 sobre 1 bilhão. Ok? E o oposto é sempre o número simétrico, né? O oposto de 1 menos 1. O oposto de menos 1, 1. Ok? Então, é interessante você entender essa ideia aqui. Você entender lá, quando a gente coloca no módulo, né? Ele pega aí todos os valores que estariam negativos, ele transforma para positivo. Ok? Bom, espero aí que tenha ficado clara essa ideia, né? Então, ó, deixa eu tirar até essa função em roxa, porque o que o nosso exercício pedia era para esboçar o gráfico da função f de x igual ao módulo de menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. E indicar as interseções com os eixos x e y. Então, ó, ele vai ter uma interseção aqui no 1
né, ó. E vai ter a interseção nas raízes aqui da função do segundo grau, que é o 1 e o meio, né, ó. Essa raiz aqui está exatamente entre o 0 e o 1. Então, a raiz aqui vale meio, 1 sobre 2 ou 0,5 para quem preferir, ok? Então, tá aí esboçado o gráfico. Se você quiser fazer, é interessante. Se você quiser, não, é interessante. Quem quiser estudar, quiser aprender, constrói esse gráfico aqui no caderno também, tá? É importante, porque aqui a gente consegue entender o gráfico, como eu digo, com o coração, né? Mas você tem que saber fazer também no caderno. Quem não sabe, vai lá no vídeo de função modular composta, que eu ensino lá a você calcular o módulo de uma função, tá? Fazer aí uma função de segundo grau dentro do módulo. Ok? Muito obrigado por assistir até aqui.